Plano Real, né? Eu lembro de quando entrou em vigor, né? Eu lembro da sofrência que era dentro de casa, rapaz, faltavam as coisas. Caristia, quantas vezes não cortaram a luz lá na Pastor Jorge 110 em Prudente? Né? Dificuldade, todos nós enfrentamos, né? Muitas aberrações econômicas o Brasil praticou contra o povo na tentativa de diminuir a inflação, na tentativa de salvar 2, 3, matava-se 200 mil, né? De fome. O brasileiro passou fome naquele período dos anos 80, início dos anos 90. O Plano Real veio e trouxe um certo refrigério. Já tem 25 anos, isso nós estamos ficando velhos, Juninho. Muita gente não se lembra, mas 25 anos atrás, essa era a moeda brasileira. Essa nota de 50 mil cruzeiros aí ficou conhecida como Baianinha. Virou peça de colecionador. O Valdecir exibe a relíquia com orgulho. A baiana é uma nota que ela saiu no final do plano Cruzeiro Cruzado para entrar no Plano Real. Essa é uma nota antigamente tinha pouco valor econômico, certo? Porque uma de 5 mil cruzeiros transformada foi para R$18,18, mas pela sua raridade, hoje é uma peça que chega a ser vendida até por R$500, R$600 aí no mercado do colecionismo. Mas não foi exatamente por causa da Baianinha que 1994 ficou marcado, mas sim pelo que veio depois dela. No dia 1º de julho daquele ano, o real entrava em circulação. Na época, o real foi a chave para controlar a inflação e devolver o poder de compra à população. Quando essas notas aqui foram substituídas por essas, que você aí de casa conhece muito bem e manuseia diariamente, coisas simples do dia a dia, como ir até a padaria, tomar um café fora de casa ou então sair para almoçar com a família, se tornaram realidade novamente. O José lembra como se fosse hoje. Ir ao supermercado era sempre uma incerteza. Os preços eram reajustados a todo momento e ele nunca sabia se iria conseguir pagar a compra. Você tinha que ir com muita grana, porque você entrava na porta do mercado, era um valor, quando você saía era outro por causa da remarcação de preços. Estava totalmente descontrolado. Aí em 86, né, que surgiu, 94 que surgiu o real, as coisas deu uma melhorada no início, porque cada R$2 valia $1, que era 2,75. 25 anos depois, o real já é moeda de maior tempo em circulação da história do país. A medida econômica é considerada um sucesso. Ainda assim, acumula uma inflação de 508% nesse tempo todo, segundo o IBGE. Parece muito, mas se comparado ao passado recente, não chega a assustar os economistas. O Brasil vinha de uma década perdida, que é de 1980. A inflação chegou a 80% ao mês e ocorreram inúmeros planos, entre eles o Plano Cruzado, o Plano Bresser, Plano Verão, depois o Plano Collor, todos com congelamento de preços e salários, mas não combateram a inflação. E o Plano Real conseguiu ajustar um tripé econômico, dar ao governo sustentação financeira, acabar com a indexação da economia, que é jogar a inflação passada para frente, criando a ORV, e o outro pilar seriam as reformas estruturais. Pouca coisa foi feita da reforma estrutural, mas efetivamente a inflação brasileira passou a conviver com menos de 2 dígitos ao ano. Dona Darcy conta que não foi nada fácil criar os 4 filhos sozinha, mas que a medida econômica ajudou. Em 1993 eu perdi meu marido, né, que ele faleceu com 36 anos. E em 94 eu recebi tudo que eu tinha direito. Eu e meus filhos, eram todos bebês, eram 4 crianças bebês, menorzinhos, pequenininhos. E aí eu reformei minha casa em 95, né? Começo de 95. E o real veio e segurou. Fernando Henrique entrou, pois o real segurou tudo os preços das coisas. Hoje o país enfrenta outros problemas, como a desigualdade social e o desemprego, que atinge mais de 13 milhões de pessoas. O Plano Real, como plano, já não existe, mas, sem dúvida, o Brasil conseguiu derrubar a inflação. Agora nós precisamos completar a sustentação econômica.
O governo peca ainda por não equilibrar suas contas, isso é muito importante, porque vai dar confiança e retoma o nível de investimento, e a reforma da Previdência, depois a tributária e outras darão essa sustentação. A indexação da economia foi eliminada, mas nós temos ainda reajustes anuais automáticos, isso precisa ser revisto, e sem dúvida alguma, o governo tendo austeridade no controle inflacionário através do Banco Central, vai dar a tranquilidade que o país precisa. O fundamental é inflação baixa, não tem imposto, ou seja, é um fator de distribuição de renda, porque pobres e ricos podem proteger o seu dinheiro. Hoje é difícil falar daquilo que vivemos na década de 80, no começo dos anos 90 e ainda quando no início da vigência da nova moeda, o real. Esse negócio de inflação, mas o que é inflação? É você ganhar 10 e com esses 10 não poder fazer nada. Você ganhou 10, a nota de R$10 agora. Eu vi lá, Rodrigo, no bar, a bala 7 Belo tá 5, dá para comprar 2. Aí você chegava lá com essa nota de 10, querendo 2 balas 7 Belo, você não conseguia pagar por meia. Era assim a inflação. De um dia para o outro, produtos eram majorados em mais de 50%. Assim, de um dia para o outro. Isso que nós ouvimos falar que acontece na Venezuela era muito pior no nosso Brasilzão. Teve gente que se matou. O plano da Zélia Cardoso, lembra? Que depois casou com o Chico Anísio até. Lembra da Zélia, do Collor? Plano Collor? Nós tivemos uma onda de suicídios nesse país. O governo foi lá e, pumba, pegou o dinheiro que era teu e disse que não era mais teu. Houve um confisco. Você sabe o que é confisco? Tomei de você. Teve gente que foi dormir com uma condição, acordou no outro dia miserável. Esse era o Brasil, até bem pouco tempo atrás. Nós estamos falando de 25 anos na história, que é um suspiro na existência. Né? Mas graças ao bom Deus, a duras penas está indo, não está lá aquelas coisas, né? Não está lá aquelas coisas. Vai arribar, tomara a Deus, né? Ainda esse ano.